Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando. Isso é mais do que conhecido. Você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história, como era. Mas quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então eu vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade. A sua produção ocorre com frequência? Ou você tem períodos de produzir intensamente? Tem período de produzir intensamente, tem períodos hiatos, em que a vida fica intolerável. Esses hiatos são longos ou não? Dependem, pode ser longos, e eu vegeto nesse período. Ou então eu, para me salvar, me lanço logo numa outra coisa, como por exemplo, acabei a novela, estou meio oca, então estou fazendo a história para criança. Como é que você explica a Clarice Lispector voltada para a literatura infantil? Eu não sei, começou com meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade, 6 não, 5, me ordenando que eu escrevesse uma história para ele. Eu escrevi. Depois guardei e nunca mais liguei. Até que me pediram um livro infantil e eu disse que eu não tinha, inteiramente esquecida daquilo. Era tão pouco literatura para mim, eu não queria usar isso para publicar nada, era para o meu filho. Mas aí lembrei, bom, tenho sim, então foi publicado. Eu tenho 3 livros de literatura infantil e estou fazendo o 4º agora. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, né? Solta. A partir de que momento
de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário. Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, sou alegre. Rilke, em seu Cartas a um Jovem Poeta, respondendo a uma das missivas, perguntava ao jovem que pretendia se tornar escritor: se você não pudesse mais escrever, você morreria? A mesma pergunta eu transfiro a você. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. Esse período é muito duro, o período entre um trabalho e outro. E, ao mesmo tempo, é necessário para haver uma espécie de esvaziamento da cabeça, para poder nascer alguma outra coisa. Se nascer, é tudo tão incerto. Clarice, como é que você escreve seus trabalhos? Existe algum horário específico? Em geral é de manhã cedo, né? São as minhas horas preferidas, são as da manhã. Você acorda a que horas? 4h30, 5h já acordo. Fico fumando, tomando café, sozinha, sem nenhuma interferência. Quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu anoto a qualquer hora do dia ou da noite, coisas que me vêm. O que se chama inspiração, né? Agora, quando eu estou no ato de concatenar as inspirações, aí eu sou obrigada a trabalhar diariamente. Você se considera uma escritora popular? Não. Por qual razão? Bom, me chamam até de hermética, como é que posso ser popular sendo hermética? E como você vê essa observação que nós colocamos entre aspas, hermética? Eu me compreendo. De modo que eu não sou hermética para mim. Bom, tem um conto meu que eu não compreendo muito bem. Que conto? O Ovo e a Galinha. Em 1975, houve o primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá. Nesse congresso foram psicanalistas, antropólogos, estudiosos diversos do invisível. E convidaram Clarice Lispector para fazer parte. Clarice disse sim, Clarice foi e levou um texto que se intitula O Ovo e a Galinha. Clarice explicou que provavelmente tenham-na chamado para ir ao Congresso de Bogotá porque alguém, um crítico estrangeiro, teria dito que ela escrevia não como escritora, que a sua palavra e a sua ideia ultrapassava o mundo do escritor de tão encantatório, mágico e cheio de forças ocultas. Clarice foi, passou o seu texto para inglês e decidiu que não leria. Pediu a alguém que o fizesse. Alguém leu o mágico, estranho, inconcebível O Ovo e a Galinha. Tem pouco a dizer sobre magia e acho que o contato com o sobrenatural é feito em silêncio e numa profunda meditação solitária. A inspiração para qualquer forma de arte tem um toque mágico porque a criação é absolutamente inexplicável. Não creio que a inspiração venha do sobrenatural,
Suponho que emerge do mais profundo eu de cada pessoa, das profundezas do inconsciente individual, coletivo, cósmico, o que não deixa, de certa forma, de ser um pouco sobrenatural. Mas acontece que tudo que vive e que chamamos de natural é, em última instância, sobrenatural. Como só tenho a dar às pessoas aqui presentes minha literatura, uma pessoa vai ler por mim um conto meu chamado O Ovo e a Galinha. Este meu texto é misterioso até para mim mesma e tem uma simbologia secreta. Peço que ouçam a leitura apenas com o raciocínio, senão tudo escapará ao entendimento. Se meia dúzia de pessoas realmente sentirem esse texto, já ficarei satisfeita. E agora, o ovo e a galinha. De manhã, na cozinha, sobre a mesa, vejo o ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo um ovo. Ver um ovo nunca se mantém no presente. Mal vejo um ovo e já se torna ter visto um ovo há 3 milênios. No próprio instante de se ver o ovo, ele é a lembrança de um ovo. Só vê o ovo quem já o tiver visto. Ao ver o ovo, é tarde demais. Ovo visto, ovo perdido. O ovo não tem um si mesmo. Individualmente, ele não existe. Ninguém é capaz de ver o ovo. O cão vê o ovo. Só as máquinas veem o ovo. O guindaste vê o ovo. Quando eu era antiga, um ovo pousou no meu ombro. A gente não sabe que ama o ovo. Quando eu era antiga, fui depositária do ovo e caminhei de leve para não entornar o silêncio do ovo. Quando morri, tiraram de mim o ovo com cuidado. Ainda estava vivo. Só quem visse o mundo veria o ovo. Como o mundo, o ovo é óbvio. O ovo não existe mais. Como a luz da estrela já morta, o ovo propriamente dito não existe mais. Você é perfeito, ovo. Você é branco. A você dedico o começo. A você dedico a primeira vez. Ao ovo, dedico a nação chinesa. O ovo é uma coisa suspensa, nunca pousou. Quando pousa, não foi ele que pousou. Foi uma coisa que ficou embaixo do ovo. Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se eu entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Assim, existo, logo sei. O que eu não sei do ovo é o que realmente importa. O que eu não sei do ovo me dá o ovo propriamente dito. A lua é habitada por ovos. O ovo desnuda a cozinha. Faz da mesa um plano inclinado. O ovo expõe. Quem se aprofunda no ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa. Está com fome. O ovo é a alma da galinha. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa nem sequer sabe que ama outra coisa. Não toco nele. A aura de meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele. O ovo me vê. O ovo me idealiza. O ovo me medita. Não. O ovo apenas me vê. É isento da compreensão que fere. O ovo é invisível a olho nu. De ovo a ovo chega-se a Deus, que é invisível a olho nu.
O ovo terá sido talvez um triângulo que tanto rolou no espaço que foi se ovalando. O ovo é basicamente um jarro? Terá sido o primeiro jarro moldado pelos etruscos? Não. O ovo é originário da Macedônia. Lá foi calculado fruto da mais penosa espontaneidade. Nas areias da Macedônia, um homem com uma vara na mão desenhou-o e depois apagou-o com o pé nu. Ovo é coisa que precisa tomar cuidado. Por isso a galinha é o disfarce do ovo. Para que o ovo atravesse os tempos, a galinha existe. Mãe é para isso. O ovo vive foragido por estar sempre adiantado demais para sua época. O ovo, por enquanto, será sempre revolucionário. Ele vive dentro da galinha para que não o chamem de branco. O ovo é branco mesmo, mas não pode ser chamado de branco. Não porque isso faça mal a ele, mas as pessoas que chamam o ovo de branco, essas pessoas morrem para a vida. Chamar de branco aquilo que é branco pode destruir a humanidade. Com o tempo, o ovo se tornou um ovo de galinha. Não o é, mas adotado, usa-lhe o sobrenome. Deve-se dizer o ovo da galinha. Se se disser apenas o ovo, esgota-se o assunto e o mundo fica nu. O ovo é o grande sacrifício da galinha. O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. O ovo é o sonho inatingível da galinha. A galinha ama o ovo. Ela não sabe que existe o ovo. Se soubesse que tem em si mesma um ovo, ela se salvaria? Se soubesse que tem em si mesma o ovo, perderia o estado de galinha. Ser uma galinha é a sobrevivência da galinha. Sobreviver é a salvação, pois parece que viver não existe. Viver leva à morte. Então o que a galinha faz é estar permanentemente sobrevivendo. A galinha tem um ar constrangido. Para que o ovo use a galinha, é que a galinha existe. Quanto a quem veio antes, foi o ovo que achou a galinha. A galinha não foi sequer chamada. A galinha é diretamente uma escolhida. A galinha vive como em sonho, não tem senso da realidade. Todo o susto da galinha é porque estão sempre interrompendo o seu devaneio. A galinha é um grande sono. A galinha sofre de um mal desconhecido. O mal desconhecido da galinha é o ovo. A galinha tem muita vida interior. Para falar a verdade, a galinha só tem mesmo vida interior. A nossa visão de sua vida interior é o que nós chamamos de galinha. A vida interior na galinha consiste em agir como se entendesse. Qualquer ameaça e ela grita em escândalo, feito uma doida. Tudo isso para que o ovo não se quebre dentro dela. Ovo que se quebra dentro da galinha é como sangue. A galinha olha o horizonte, como se da linha do horizonte que viesse vindo um ovo. Fora de ser um meio de transporte para o ovo, a galinha é tonta, desocupada e míope. Como poderia a galinha se entender se ela é a contradição de um ovo? O ovo ainda é o mesmo que se originou na Macedônia. A galinha é sempre a tragédia mais moderna. Está sempre inutilmente a par e continua sendo redesenhada. Ainda não se achou a forma mais adequada para uma galinha. Enquanto meu vizinho atende ao telefone, ele redesenha, com lápis, distraído, a galinha. De repente olho o ovo na cozinha e só vejo nele a comida. Não o reconheço e meu coração bate. A metamorfose está se fazendo em mim. Começo a não poder mais enxergar o ovo. Fora de cada ovo particular, fora de cada ovo que se come, o ovo não existe. Já não consigo mais crer num ovo. Estou cada vez mais sem força de acreditar. Estou morrendo. Adeus, olhei demais um ovo e ele foi me adormecendo. Só entendo ovo quebrado. Quebro
na frigideira. Pego mais um ovo na cozinha, quebro-lhe casca e forma. E a partir deste instante exato, nunca existe um ovo. É absolutamente indispensável que eu seja uma ocupada e uma distraída. Sou indispensavelmente um dos que renegam. Faço parte da maçonaria dos que viram uma vez o ovo e o renegam como forma de protegê-lo. Os ovos estalam na frigideira e, mergulhada no sonho, preparo o café da manhã. Sem nenhum senso da realidade, grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem, e o trabalho do dia amanhecido começa, gritado e rido e comido, Clara e Gema, alegria entre brigas, dia que é o nosso sal, e nós somos o sal do dia. Viver é extremamente tolerável, viver ocupa e distrai, viver faz rir. Entre os seus diversos trabalhos, sempre existe, isso é natural, um filho predileto. Qual é aquele que você vê com maior carinho até hoje? O ovo e a galinha, que é um mistério para mim. Uma coisa que eu escrevi sobre um bandido, sobre um criminoso chamado Mineirinho, que morreu com 13 balas, quando uma só bastava, e que era devoto de São Jorge e tinha uma namorada, que me deu uma revolta enorme. Eu escrevi isso. Sobre esse seu trabalho em torno de Mineirinho, qual o enfoque que você deu? Eu não me lembro muito bem, já foi há bastante tempo. A qualquer coisa assim, com o primeiro tiro me espanta, o segundo tiro, não sei o que, o terceiro tiro, coisa. O 12º me atinge, o 13º sou eu. Mineirinho, de Clarice Lispector, crônica de 1978, publicada no livro Para Não Esquecer, editora Siciliano. Suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram Mineirinho do que os seus crimes. Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de não precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também, a violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara antes, e, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria: o que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me fez ouvir o primeiro tiro como um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo em horror, no nono e no 10º minha boca está trêmula. No 11º digo em espanto o nome de Deus. No 12º chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina.
porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguido. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos, até que 13 tiros nos acordem. E com horror digo, tarde demais, 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem. Porque sei que ele é o meu erro e de uma vida inteira, por Deus. O que se salva às vezes é apenas o erro, e eu sei que não nos salvaremos, enquanto nosso erro não nos for preciso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que, em silêncio, eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o 13º tiro, o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si, inocente, como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. E um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos, para que a casa não estremeça. A violência arrebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão da esperança, pousando sobre sua cabeça, aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos, surpreendidos, se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro e sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito, também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo e Mineirinho. Essa coisa que move montanhas. E é a mesma coisa que o faz gostar, abre aspas, feito doido, fecha aspas, de uma mulher. E a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádium. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma coisa que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade, aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser o pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem, essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé, e Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus, fabricado no último instante, abençoa às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila, e que os outros
furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa e, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende, desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganizaria tudo. Uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante do São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos, a esse homem morto, onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos, e não como sonsos o conhecemos. É como doido que entro pela vida que tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo o que é perigoso compreender. E como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádium se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor. Então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras, e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo, uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros. E por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Eu me transformei no Mineirinho, massacrado pela polícia. Qualquer que tivesse sido o crânio dele, uma bala bastava. O resto era vontade de matar. Era a prepotência. Em que medida o trabalho de Clarice Lispector, no caso específico de Mineirinho, pode alterar a ordem das coisas? Não altera em nada. Não altera em nada. Eu escrevo sem esperança que eu escrevo altere qualquer coisa. Não altera em nada. Então, por que continuar escrevendo, Clarice? E eu sei. Porque, no fundo, a gente não está querendo alterar as coisas, a gente está querendo desabrochar de um modo ou de outro, né? No seu entender, qual é o papel do escritor brasileiro hoje em dia? O de falar o menos possível. Você tem mantido contato com outros escritores brasileiros? Eventualmente. E mesmo, acredito, latino-americanos. Latino-americano. Quais aqueles que você acredita serem os mais significativos desse tempo atual? Eu prefiro não citar nomes porque eu vou esquecer alguns, vai ofender, vai ferir, assim eu não cito ninguém. Mas aquele que a toque mais de perto, que lhe diga mais intensamente. Não falar nada.
Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de um... Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer. É segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes. 13 títulos. Você entra em contato, eu acredito que com frequência, com jovens estudantes universitários? De vez em quando me procuram, mas eles têm muito, assim, medo de me atrapalhar. Eles têm muito medo de que eu não receba. Por qual razão? Eu não sei por quê. Mas aqueles que conseguem ou romper a timidez... Ficam perfeitamente à vontade comigo e tomam café comigo e entram na minha casa e eu recebo como amigo. Normalmente, o contato do jovem estudante com você revela que tipo de preocupação? Revela uma coisa surpreendente, é que eles estão na minha. O que significa estar na sua? É que eu penso às vezes que eu estou isolada, e quando eu vejo, estou tendo universitário, gente muito jovem, que está completamente ao meu lado. Aí me espanta e é gratificante, né? Nós ouvimos com frequência de que as novas gerações pouco leem no Brasil. Você confirma isso? Bom, os universitários são obrigados a ler porque impõem a ele a obra, né? Agora eu não estou a par dos outros. De seus trabalhos, qual aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo GH, um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu 4 vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos? Também em relação a outros dos meus trabalhos. Qual que você se lembra agora? Ou não toca. Ou, quer dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de 17 anos lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, né, o que é um alívio. Você acredita que essa dificuldade é própria para apenas algumas camadas de nosso tempo e com novas gerações ela será entendida de imediato ou continuará... Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia.
Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem. A que você atribui isso? Eu acho que tudo mudou, porque eu não mudei, não. O que teria mudado, não Clarice? Que eu saiba, eu não fiz concessões. Mas o que teria mudado nas pessoas que as levassem a compreender o seu trabalho? Eu realmente não sei. É uma pergunta que eu faço a você, porque eu não sei responder. Você discute muito com a Clarice Lispector, escritora? Não. Eu me deixo ser. E convivem em paz? Às vezes não em paz, mas... Normalmente, que tipo de problema a Clarice Lispector, escritora, traz a você? Às vezes o fato de me considerar escritora me isola. Por qual razão? Me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olhem para você através desse rótulo? Às vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe que eu não sei? Você não tem ideia? Não. Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Parece que isso acontece. Eu sei porque às vezes me telefonam e me perguntam em que livraria encontra meu livro. Então eu sei que tem pessoas que vão procurar exatamente meu livro. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Eu li livro, romance para mocinha, livro cor-de-rosa, misturada com Dostoiévski. Eu escolhia os livros pelos títulos. E não pelos autores, que eu não tinha conhecimento nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo na Estepe. O Da Estepe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. Isso acontece ainda agora, de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado ou rasgo. Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção Raiva, instantânea? um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu tô meio cansada. Do quê? De mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo.